noite para todos, já estamos gravando. Então, olha só, o Taylor, e precisa ver um pouquinho, né? Ele foi o fundador dessa moderna administração de empresa como um engenheiro-chefe das fábricas de aço da Midway, na Filadélfia. Mas ele foi um camarada de classe média, mas que foi operário e depois fez engenharia. Ele vai entrar para o chão de fábrica. E isso vai trazer para ele um olhar a partir dos trabalhadores. Mesmo a gente tendo essa biografia dele aqui de alta louvação, a grande questão é que ele percebe inteligentemente que os trabalhadores eles têm um conhecimento que não necessariamente os engenheiros têm. Eu não sei aqui se vou falar dos rapazes, mas as meninas também podem ter trabalhado em fábrica. Não sei se alguém aqui trabalhou em fábrica. Ou se já foi numa fábrica estilo taylorista. Quando a gente fala o chão de fábrica, está no chão da fábrica. É porque os trabalhadores estão no chão da fábrica. Os engenheiros eles estão nas galerias. Então, em geral, toda a linha de montagem tem uma coisa pendurada na parede, nas paredes, uma coisa como se fosse uma galeria pendurada, onde você vê a linha trabalhando a partir de um outro plano. Tá certo? E isso, obviamente, é um esquema de controle muito grande. Você controla os trabalhadores, você controla se eles embaçam, mas você também tem uma visão de conjunto da linha de produção, a partir de um outro plano, que é lógico, eu defendo, tem nada a ver com isso, é só um parênteses que as crianças possam, que a gente pegue os aviões da FAB e leve as crianças para voarem, para elas verem de cima as coisas, porque ver no plano de cima é completamente diferente. Né? Você vê o Rio Pinheiros de cima, não, claro, as crianças têm o direito de ver de cima. Claro que a gente pode fazer isso agora pelo computador, mas é uma coisa muito interessante. Então, quando a gente fala, e ele vai se transformar, óbvio, no engenheiro, e no engenheiro que tem uma proposta. Então, é isso que ele vai dizer, né? Olha lá, ele desenvolveu uma concepção de administração e visando eliminar a prática de restrição da produção. Então, nós também temos que entender o que quer dizer restrição da produção. Os trabalhadores se defendem, tá certo? E daí nós temos que compreender a formação da classe trabalhadora. Porque se você pega, num prazo maior, a passagem da sociedade medieval para a sociedade capitalista, você vai ver, certamente, que quem trabalhava, quem eram os trabalhadores? Quem fazia sapato? Quem fazia garfo? Quem mexia com a fundição? Quem fazia ferramenta? Era a classe trabalhadora camponesa. Tá certo? Era o terceiro estamento. É ali que estava. Não era nem a nobreza, nem o clero. Tá certo? Então, como é que progressivamente a gente tem uma passagem de uma sociedade, que era calcada num saber de trabalhadores para uma sociedade onde eu vou ter um sistema de oposição, de confronto, entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que são empregados para dar viabilidade aos meios de produção. Vocês têm que guardar uma definição simples de capitalismo. O capitalismo é um sistema que não é só econômico, porque ele interfere na vida social como um todo, cujo fundamento é a posse de poucos de bens que são coletivos de produção. Então, para produzir, eu preciso ter um grupo grande de trabalhadores. Agora, o resultado desse trabalho coletivo não é do coletivo, é do proprietário daquele bem de produção que é coletivo, ele não funcionaria sem o coletivo. E isso leva a uma relação de oposição entre a classe trabalhadora e a classe detentora dos bens coletivos de produção, que foram produzidos também a partir da revolução tecnológica.
da Revolução Industrial, do processo de mudança, inclusive, né, grande descoberta a questão da energia, tá certo? Então, como é que o capitalismo trouxe uma série de conhecimentos que revolucionaram o modo de produção, a forma de produzir, e, obviamente, a posse dos bens de produção. Então, é um sistema que coloca em oposição. Então, nesse sentido, gente, eu não sei se vocês sabem, vou rápido, mais rápido sobre, olha só. O que fundamenta os direitos trabalhistas? Não sei se tem algum advogado por aqui, mas os direitos trabalhistas, a justificativa para os trabalhadores conseguirem o seu direito trabalhista é eles provarem a alienação que eles fazem com relação a si próprios. O que quer dizer isso? Os trabalhadores abdicam de serem sujeitos para serem mandados. Eles perdem a sua condição de autonomia. Por que perdem a sua condição de autonomia? É isso que justifica os direitos trabalhistas. Então, a OIT é uma luta longa dos trabalhadores na Organização Internacional do Trabalho, dizendo que direitos trabalhistas são direitos do trabalhador do campo da cidade, homem ou mulher, e não necessariamente dos trabalhadores subordinados. Então, é a subordinação, o fundamento do direito trabalhista. Tanto que, quando você tem os fiscais do trabalho, com uma cooperativa, eles vão ver se a cooperativa está praticando subordinação e ela é uma cooperfraude. Eles vão lá ver. Por quê? Porque uma cooperativa não tinha que ter trabalhador subordinado. O coletivo dos trabalhadores detém os bens coletivos de produção. Então, não teria que ter subordinação. Só se ela é uma cooperfraude. Por isso que o cooperativismo, sem dúvida nenhuma, é um modelo de produção muito mais interessante, tá certo? Mas só para a gente poder entender, tá certo? Então, o que o Taylor vai dizer? Ele vai dizer que... Ai, tem gente chegando. Então, o Taylor vai dizer o seguinte, eu estou acabando já. Ele vai dizer, olha, é possível identificar interesses comuns entre a classe trabalhadora e a classe detentora dos meios de produção. E ele vai tentar fazer isso com sua proposta. Tá certo? Por isso que essa é a discussão importante que a gente tem que fazer da relação capital-trabalho, mas também pensar a questão do avanço tecnológico e do conhecimento. Tá certo? Então, a grande questão que hoje em dia a gente faz. Se eu tiver que fazer um desenvolvimento de conhecimento, por exemplo, para a construção de uma prensa dos catadores, será que esse conhecimento é o mesmo que é usado para a grande imprensa do grande industrial? Provavelmente não. Provavelmente a aplicação do conhecimento que se destina a um processo de transformação, provavelmente, se a gente tiver engajado num processo de transformação, todas as matérias-primas que eu for usar, elas vão estar banhadas em outras discussões. Então, eu não sei se o conhecimento em si ele é neutro. Essa é uma discussão longa. Mas o fato concreto é que o conhecimento e a tecnologia produziu a sociedade que nós estamos vivendo. E a sociedade que nós estamos vivendo é uma sociedade que tem uma série de problemas, né? Ambientais. Então, a grande discussão é, será que teríamos um outro tipo, uma outra forma de produção do conhecimento? Ah, mamãe, vamos lá, a Rose está entrando. Então, tem essa discussão, tá certo? Que acho que é uma discussão importante. Mas, olha, só para terminar, não é? A gente tem que pensar um pouquinho. O Chiavenato é um camarada que tem toda uma obra sobre administração de empresa, tá certo? Teoria Geral de Administração, TGA. Mas ele vai dizer que o Taylor, não é verdade? Ele é um modelo produtivo que surgiu para solucionar problemas da sociedade industrial. Então, e os conflitos cada vez maiores entre
empregados e empregadores. A parte de produtividade, e isso que é chamado de ócio sistêmico, é isso, né, do trabalhador tentar não produzir com a velocidade que o capitalista quer. Então, como é que você quebra esse tipo de resistência? Como é que, na verdade, a gente produz a classe trabalhadora, gente? Porque a classe trabalhadora, a gente tem que parar para pensar, entendeu? Como é que a classe trabalhadora se forma? Ela não se... Por que ela não fez outras coisas? Por quê? Tá certo? Quer dizer, o Bolsonaro acha que os índios têm que virar operários, têm que vir para a cidade e acabou com isso, tá certo? Então, os índios resistem. Até agora, eles estão resistindo. Mas, assim, a grande massa de trabalhadores que perderam as terras no fechamento na Inglaterra, tá certo? Eles foram para onde? Eles foram errantes para a periferia, para montar cidades. Assim como também os boias-frias, essa música dos boias-frias, exatamente, os boias-frias aparecem a partir de 64, quando eles conseguem os direitos trabalhistas. Então, o que faz o patrão? Expulsa. Eles tinham casa, tinham meeiros, muitos, e eles vão morar na beira da cidade. Tá certo? E aí, como é que eles são trazidos para trabalhar? Mas eles têm outra alternativa? Assim como também os negros. Tá certo? Acabou a escravidão e qual o direito? Qual o direito? Para onde que eles foram? Então, nós temos que compreender um pouco como é que se dão as relações sociais nesse processo. Nós temos que compreender historicamente isso. E eu acho que o Taylor nos ajuda a pensar um pouco isso. Então, ele vai relatar com o Smith como ele consegue, não é, uma produção que ele está dizendo aceitável. Aceitável por quê? Porque ele propõe um pagamento um pouquinho maior. Mas, frente ao que ele aumenta da produtividade do trabalhador, é ridículo. Só que, efetivamente, o método que ele propõe, não é, aumenta. Agora, fazendo uma imagem, o ideal do Taylor, e aí nós vamos discutir se isso se mantém sempre, o ideal do Taylor era decepar a mão da cabeça que pensa. Né? Quanto mais eu simplificasse, ele vai dizer, qualquer trabalho complexo pode ser transformado em somatórios de trabalho simples. Quanto mais simples o trabalho, mais eu automatizo. O que quer dizer isso? A mão faz sem a cabeça pensar. Então, em ergonomia, quando você trabalha com os engenheiros, eles têm uma disciplina lá que eles exatamente desenham os trabalhadores com cabeça e sem cabeça. O trabalhador que está, os bonequinhos sem cabeça, é um trabalho automatizado, onde a pessoa não pensa para trabalhar, ela faz. Então, se ela não pensa, quem vai dar o ritmo de trabalho é a linha. Tá certo? Então, muitas coisas a gente faz de maneira repetitiva e num automático. Eu tinha trazido aquela música Todo Dia, ela faz tudo sempre igual, mas acho que não vai dar tempo de a gente pensar um pouquinho. Então, o Taylorismo é a formação de um pensamento, de um modo de ser e de estar, uma adequação ao capitalismo. E a escola, o que faz? Ela é uma ferramenta de adequação do ser humano a um processo produtivo dessa maneira? Ela continua sendo a escola? Ou não? Sim, não, talvez. Né? O Taylor ele foi elogiado não só pelo Ford, né? O Ford ele vai imprimir uma produtividade muito grande, ele faz o carro T da Ford, é uma coisa impressionante, porque é um carro mais barato e ele coloca o trabalhador como consumidor da própria produção. E, portanto, obviamente, um adepto. É uma maneira também que o Ford faz, né, de adesão do operário para ele vestir a camisa. Mas o Hitler também gostava do Ford e o Lenin também, do Taylor. É uma contradição. Mas por quê? Mas o Lenin também vai entrar num chamado capitalismo de Estado. É uma discussão para se fazer com calma. Mas, na verdade, os processos de autogestão que já havia na Rússia, de alguma maneira,
a Revolução Russa ou a montagem da União Soviética, ela acaba com essa forma dos empreendimentos e dos grupos de autogestão. O que, na avaliação de alguns, onde eu me incluo, foi um equívoco, tá certo? Porque o processo de autogestão, o processo dos sujeitos serem sujeitos o tempo todo do seu fazer, é um processo muito importante de humanização. Então, portanto, a construção da autonomia do sujeito é um processo central.